Afinal, qual é a utilidade para a sociedade de ter esse monte de gente estudando, pesquisando, investigando a história da arte? Não tem assuntos mais urgentes, mais importantes, mais necessários? Faz sentido investir em milhares de pesquisas desse assunto? Oi, queridos, eu sou Andrea Ronchi e na minha imaginação tem dois perfis de pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Um é aquele curioso para saber a resposta da pergunta título, ou porque nunca pensou nisso, ou porque realmente não entende a relevância. O outro é aquele que vai dizer, ai, mas que pergunta, não precisa ter utilidade, não é tudo que tem que ter utilidade. Mas é claro que isso é importante, porque é arte. É claro que é uma pergunta provocativa, não é tudo que tem que ter utilidade, mas a história da arte tem a sua utilidade. Então vamos começar do começo. Para que serve a pesquisa em geral? A pesquisa é parte fundamental do processo de construção de conhecimento, isso em qualquer assunto. Nesses nossos tempos, está mais do que evidente quanto é fundamental a pesquisa no campo das vacinas, por exemplo. E aí a gente pode pensar também no campo da medicina, da tecnologia. Tudo à nossa volta foi fruto de um estudo em pesquisa de alguém, em algum momento, de alguma forma. E quando a gente fala em pesquisa, tende a pensar naquelas que impactam diretamente a nossa vida. As pesquisas nas ciências humanas já são mais complexas para a gente poder delimitar um impacto direto, para mensurar esse impacto. Muitas vezes, estudos sociais, históricos, antropológicos, eles penetram na sociedade de uma forma porosa, de uma forma dispersa, às vezes com resultados de longo prazo, de forma que se torna difícil perceber esse impacto. E aí, onde entra a história da arte? Bom, a história da arte é um campo das ciências humanas que estuda a produção de imagens pelo ser humano. É por isso que o estudo da história da arte começa lá nas pinturas rupestres, quando alguém passou a representar um animal da natureza nas paredes das cavernas, quando as pessoas começaram a representar o mundo à sua volta. Desde lá, das pinturas rupestres, as pessoas e os grupos foram desenvolvendo diferentes formas de representação. E essas formas de representação registram uma determinada visão de mundo. Assim como passaram a explorar diferentes materiais e criar novas formas de usar esses materiais nos mais variados suportes, tanto bidimensionais, pintura, desenho, quanto tridimensionais, nas esculturas, na produção de objetos. E no decorrer da história, a criação dessas imagens veio de necessidades muito diferentes também. Assim, estudar essas imagens possibilitou a outros campos de estudo, como a história, a antropologia, a arqueologia, conhecer melhor essas sociedades, essas culturas e, consequentemente, a elaborar teorias sobre esses povos, sobre essas visões de mundo e confrontar com outros dados desses outros campos de estudo. Aliás, o conhecimento desses povos antigos contribuiu também, além desses campos que eu já citei, para campos de estudo do nosso tempo, como a psicologia, a psicanálise, a sociologia. As obras de arte e os objetos arqueológicos se tornaram documentos que complementam outras fontes históricas. Os poucos documentos textuais sobre a Grécia Antiga, por exemplo, daqueles que sobreviveram, poemas, espetáculos teatrais e outros registros, junto com as obras de arte, foi o que contribuiu para o que se sabe sobre aquelas civilizações e aquelas culturas. E isso não só em tempos longínquos, não. As imagens produzidas desde aqueles tempos remotos até o surgimento da fotografia no século XIX são os únicos registros que a gente tem do mundo. Então, desde os retratos dos imperadores romanos em bustos, pensando em todos os retratos no decorrer dos séculos, de monarcas, de papas, embaixadores e dos próprios artistas, até as paisagens brasileiras representadas por artistas holandeses no século XVII, por exemplo, todas as pinturas de grandes cerimônias de coroação, por exemplo. Então, até o surgimento da fotografia e depois do cinema, foi a produção artística de pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, que foi a única fonte visual para que a gente conhecesse o passado. E a história da arte investiga tudo isso, Quem criou essas imagens? Por quê? Quem encomendou? Quem pagou?
Como o artista aprendeu? Quais eram as regras? Os cânones? Tinham cânones? Com que objetivo foi criada essa imagem? Que teorias estavam em voga naquele momento? O que se sabia sobre o mundo? Quem eram os grupos dominantes que influenciavam essa produção? Como o artista via o próprio trabalho? Que outros artistas ele admirava? Que outros autores, pensadores, filósofos? Vocês veem que é uma série de perguntas para compreender o fazer artístico em si, quer dizer, as escolhas que o artista faz na hora de criar a obra de arte, ou que influenciam essas escolhas. E aí, com a arte moderna, né, com as vanguardas, em particular com a abstração, quando o artista vai se descolando da representação do mundo e se volta para a obra de arte em si, é claro que outras questões vão se colocando para quem quiser entender essa produção artística, em particular os historiadores da arte. E depois, com o dadaísmo e outros movimentos de ruptura, a produção de arte se expandiu de tal modo que a própria história da arte teve que se adaptar e encontrar novas metodologias para estudar esse fazer artístico. E se a gente pensar que o ser humano é capaz de imaginar alguma coisa e transformar aquilo em algo real, em algo que está no mundo, e que às vezes outras pessoas também podem ver e talvez possam interagir com aquela imagem ou com aquele objeto, ou ainda que o artista enxergue algo no mundo que só ele vê, ou que tem a forma dele enxergar, e ele consegue transpor aquilo para um suporte visível, palpável, e compartilhar aquela visão, aquela representação do mundo com outras pessoas. Tudo isso é algo de extraordinário, né? E extraordinário é isso, né? Aquilo que sai do ordinário, do medíocre, do de sempre. E é assim que eu vejo a arte. Então, é claro, o objetivo desse vídeo não é questionar se tudo no mundo deve ter utilidade. É claro que isso dá uma outra discussão muito boa. Mas o interessante aqui é a gente ver que sim, a história da arte tem utilidade e muita. Não só para a sociedade, mas para cada um de nós também. E por hoje é isso, aí só um pouco dessa reflexão. Curta o vídeo se você gostou, para o YouTube também saber que esse assunto pode interessar mais gente. Compartilhe se você acha que esse assunto pode interessar também para alguém que você conhece. Siga o Instagram, @olhosdeverarte, e se inscreva no canal se você também quer ter olhos de ver.